Então, hoje nós vamos dar início à parte de controle, de doenças de plantas, que é o principal objetivo da fitopatologia. Então, parte importante dentro da fitopatologia é controle de doenças. Tá? Para que a gente consiga, então, um controle eficiente, há necessidade da gente conhecer, então, essa relação entre o patógeno, o hospedeiro e o ambiente, que no conjunto, então, vão determinar a doença, ok? Então, nós temos que identificar como que é o ambiente, qual é o patógeno e como que nós podemos cuidar do hospedeiro para que a gente consiga controle. E outra parte muito importante, que já foi vista, então, na primeira etapa das aulas de fitopatologia, é sobre o ciclo das relações patógeno-hospedeiro. Então, quanto melhor a gente conhecer o ciclo da relação patógeno-hospedeiro, maiores são as chances da gente conseguir controlar a doença. Tá? Então, aqui o controle ele é dirigido para alguma das etapas do ciclo. Então, muitas vezes, o controle é dirigido para a fase de sobrevivência do patógeno. Outras vezes, para a parte de disseminação, quando ele sai do local onde o inóculo foi produzido e vai, então, em direção a uma planta que está sadia. Então, essa fase de disseminação ela também pode ser interrompida com medida de controle. Muitas vezes nós atuamos sobre a parte de infecção e colonização. Então aqui seria a parte onde o patógeno entra em contato com o hospedeiro. Então nós podemos atuar também nessa fase, tentando brecar principalmente a colonização dos tecidos do hospedeiro. A reprodução normalmente ocorre durante a fase de colonização ou logo imediatamente após, E aí repete-se então o ciclo, Nós podemos ter o ciclo primário, que corresponderia então a essa fase externa do ciclo que está esquematizado aqui, e nós temos o ciclo secundário, quando nós temos principalmente doenças que ocorrem causando principalmente epidemias. Tá? Então isso daqui vocês já viram na primeira parte da disciplina, e agora a gente vai entrar propriamente na parte de controle. Quando a gente fala em controle, a primeira coisa que vem é controle químico. Isso é normal, Muitas vezes aí fora, quando a gente participa às vezes de conversas informais, o pessoal vive perguntando para a gente que está com problema de uma determinada planta e precisa de um veneno para controlar o problema. Então eles falam que veneno que eu aplico. Então é uma ideia generalizada de que o controle de doenças é especificamente tratado com produtos químicos. O produto químico também faz parte do controle, mas não é somente esse tipo de recurso que nós temos para controlar a doença. Então é por isso que vocês veem listados aqui diferentes métodos de controle. Controle biológico, cultural, físico, genético e químico. Então, o importante é que a gente consiga conciliar essas formas de controle para que a gente tenha aquilo que nós chamamos de manejo. E com isso, a gente reduza ao máximo possível os danos que a doença possa causar. Então, no fundo, nós temos que conviver com a doença. E essa palavra controle, ela traz um sentido mais absoluto, quer dizer, quando eu aplico, eu consigo controlar totalmente a doença, e não é bem assim. Quanto melhor eu conseguir combinar essas formas de controle, mais chances eu tenho de controlar a doença, e menos produto químico eu vou então utilizar. É por isso que a gente vai ver essas diferentes formas de controle.
Especialmente na aula de hoje, nós vamos falar de controle cultural e controle físico. Então, vão ser os temas abordados na aula de hoje. Começando pelo controle cultural, então. Então, a fundamentação do controle cultural é o emprego de práticas culturais. Então, determinadas práticas culturais podem ser usadas visando controlar a doença, né? E, como eu disse para vocês, a fase em que o controle cultural atua são duas, né? A fase de sobrevivência e a fase de disseminação do patógeno. Então, são essas as fases que o controle cultural vai pegar. O objetivo do controle cultural é sempre reduzir inóculo. Então, a ideia é baixar, diminuir população de patógeno para que nós tenhamos menos problema com a ocorrência da doença. E a aplicação desse controle cultural é feito de dois modos, através da rotação de cultura e através de algumas medidas alternativas. Então, dentro do controle cultural, nós vamos abordar como funciona a rotação de cultura no controle de doença e algumas medidas alternativas à rotação de cultura que também vão contribuir para a redução do inóculo, que é o objetivo do controle cultural. Bom, como está indicado aqui no slide, né, a rotação de cultura é a principal prática cultural, né, e está relacionada com a fase saprofítica, ou seja, quando não existe mais o hospedeiro no campo, né? Quando o patógeno não está na sua fase parasitária. É por isso que a fase saprofítica se caracteriza entre as fases de parasitismo. Então, tem-se a planta no campo, nós temos o patógeno causando doença. Quando é feita a colheita, retira-se o hospedeiro do campo. O patógeno tem que sobreviver na ausência do hospedeiro. Essa é a fase saprofítica. Quando o patógeno volta na próxima safra, novamente, ou melhor, quando a cultura volta na próxima fase, o patógeno de novo tem o hospedeiro para que ele possa infectar, né? Então, existem algumas características apresentadas pelos patógenos que vão facilitar a aplicação do controle cultural. Então, vamos falar rapidinho sobre cada uma delas. Uma delas é a sobrevivência limitada aos restos de cultura do hospedeiro. Então, quando o patógeno depende, na sua fase saprofítica, dos restos de cultura do hospedeiro, e ele fica limitado aos restos de cultura, é mais fácil da gente controlar do que se ele sobrevivesse na matéria orgânica de modo geral, principalmente a matéria orgânica que ele encontra no solo. Tá? Ausência de habilidade competitiva. Então, se o patógeno não tiver habilidade competitiva, né, facilmente a população dele é reduzida quando se faz o interrio dos restos de cultura durante o preparo do solo. Né? Então, durante o preparo do solo, o que é feito? Incorpora-se os restos de cultura. Se o patógeno tem baixa capacidade de competição, facilmente a população é reduzida quando ele compete com a microflora natural do solo. Incapacidade de formar estruturas de resistência. Então, já foi visto que alguns patógenos formam estruturas de resistência, do tipo escleródeos, do tipo clamidosporos ou clamidósporos, né? Então, quando o patógeno não forma essas estruturas de resistência, nós temos uma chance maior de conseguir sucesso aplicando o controle cultural. Produção de esporos grandes. Quando nós tentamos controlar um patógeno que tem esporos grandes, é mais fácil do que aquele que tem o esporo pequeno, principalmente em se tratando de disseminação. O esporo grande, ele alcança distâncias menores. Então, a disseminação dele ocorre
de forma diferente daquele fungo que apresenta esporo pequeno. Restrição a hospedeiros alternativos, também é fácil de entender. Se o patógeno causa doença especificamente num hospedeiro e não tem hospedeiro alternativo, então é muito mais fácil de controlar do que se ele sobreviver ou ele passar a fase saprofítica dele nesse hospedeiro alternativo. Né? E disseminação a curtas distâncias. Então, se o patógeno se dissemina a curtas distâncias, é mais fácil de ser controlado do que aquele que se dissemina a longas distâncias. Né? Então, se a gente pega, por exemplo, um coletótrico, né, que sobrevive numa massa mucilaginosa, né, e a disseminação depende inclusive da água, é mais fácil controlar esse fungo do que um fungo causador de ferrugem, que é levado por correntes aéreas. Tá? Então, essas características aqui, elas vão auxiliar no controle de doença quando a gente pensa em controle cultural. O sistema de monocultura, que é aquele que prevalece, né, ele é estimulante ao patógeno. Por quê? Porque no sistema de monocultura, o hospedeiro está sempre no campo. Então, o patógeno sempre vai ter à sua disposição substrato para sobrevivência e para aumento de população. Então, como o nosso interesse é baixar o inóculo do patógeno, nós temos que utilizar de mecanismos que estimulem a competição do patógeno com a microflora para que a gente consiga, então, baixar o inóculo. E o sistema de monocultura, então, como ele serve de estímulo ao patógeno, ele acaba contribuindo para que o patógeno se mantenha no campo. Então, a estratégia de controle, quando a gente aplica a rotação de cultura, é substituir o hospedeiro principal. Né? Então, se a monocultura estimula o patógeno, quando eu substituo o hospedeiro principal, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando do patógeno o substrato. Tá? Então, essa é uma das finalidades. E também complementando, em termos de aplicação de rotação de cultura, a gente faz a eliminação dos restos de cultura, para que o patógeno não tenha um substrato para sobreviver e para multiplicar o seu inóculo na fase saprofítica, ou seja, durante a ausência do hospedeiro no campo. A substituição do hospedeiro principal, ela deve ser feita escolhendo uma espécie vegetal que não seja hospedeira do patógeno que a gente quer controlar, do patógeno alvo, senão de nada adianta, né? Se nós temos, por exemplo, tomate no campo e vamos rotacionar o tomate e colocar pimentão, não vai adiantar nada, porque normalmente as doenças que ocorrem no tomateiro também vão ocorrer no pimentão. Tá? Então, devem ser escolhidas espécies não hospedeiras do patógeno alvo. Né? E normalmente o que se faz é o emprego da rotação entre espécies de folhas largas e espécies de folhas estreitas, ou seja, uma rotação feita entre espécies de monocotiledôneas e espécies de dicotiledôneas. Então, por exemplo, quando se faz a rotação em plantios de feijoeiro, normalmente o pessoal usa o milho, porque as doenças que ocorrem no feijoeiro não ocorrem no milho. Né? Então, utiliza-se esse tipo de estratégia. Né? E ainda a eliminação de restos de cultura, como eu disse, para evitar que o substrato permaneça ali favorecendo a sobrevivência e multiplicação do patógeno. E essa eliminação de restos de cultura, ela é feita justamente durante a fase de preparo do solo. Né? Então, quando se utiliza aração e se utiliza a gradagem, né, nós fazemos a incorporação dos restos de cultura, eliminando, então, substrato que possa favorecer o patógeno. No caso do plantio direto, como que... Nós vamos discutir logo em seguida, tá? Bom,
Esse gráfico aqui, ele é resultado de um trabalho feito com trigo, onde foi estudado, então, o efeito da rotação de cultura na severidade de manchas foliares que ocorrem no trigo. No caso, uma mancha de bipolares, tá? É um fungo que causa mancha foliar, recebe o nome de mancha de bipolares, né? E justamente para mostrar a decomposição de resto de cultura e a redução no inóculo do patógeno. Então, à medida que a gente elimina o resto de cultura, o que acontece? O patógeno, a população do patógeno tende a baixar proporcionalmente. Aqui dá para a gente ver bem isso daí, né? Nesse gráfico aqui nós temos resíduos culturais. Então, vocês veem que à medida que os resíduos são decompostos no solo, aqui nós temos população do patógeno. A população do patógeno também vai baixando. Tá? Então vejam que é importante a gente complementar a rotação fazendo a eliminação do resto de cultura. Foi perguntado sobre plantio direto, né? Então nós vamos tratar da rotação de cultura no plantio direto. Como que a rotação funciona nesse caso? Então, o plantio direto envolve a presença de restos de cultura na superfície do solo. Então, é feito o plantio, né? Quando se faz a colheita, o resto de cultura permanece cobrindo o solo, ou seja, a palhada continua sobre o solo. Novamente, entra a cultura, né, sobre a palhada, colhe-se outra vez, o resto de cultura permanece cobrindo o solo e assim ao longo do tempo. Em contraposição, o plantio convencional elimina, então, os restos de cultura. Por quê? Porque se faz a colheita e, em seguida, se faz o preparo do solo para a próxima safra. Então, com isso, elimina-se o resto de cultura. Então, nós temos duas situações. A situação do plantio direto, onde a palhada permanece no campo, e o plantio convencional, onde o resto de cultura é eliminado através do preparo do solo. Tá? As doenças de patógenos com fase saprofítica em restos de cultura do hospedeiro são favorecidas pelo sistema de plantio direto. É fácil a gente entender. Se eu tiro a planta viva, mas o patógeno sobrevive no resto de cultura e eu continuo mantendo o resto de cultura ao longo do tempo, o que eu estou fazendo? Fornecendo o substrato para sobrevivência e aumento da população do patógeno. Então, o que acontece ao longo do tempo? No plantio direto, a rotação de cultura se torna obrigatória, porque vai chegar um ponto em que o inóculo do patógeno é tão alto que não se consegue mais manter o plantio direto, né? O inóculo fica alto. Quando entra a próxima safra, o inóculo do patógeno já está lá em cima. Então, com isso, os danos são maiores. O que acontece no plantio convencional? A rotação de cultura é opcional. Então, eu posso ou não fazer. Por quê? Porque eu não estou favorecendo o patógeno mantendo a palhada ou o substrato no campo. Deu para entender aí como é que ocorre? Tá?